Olha só, gente, as aulas na rede municipal começaram ontem, na rede estadual na semana passada e na particular antes do carnaval, né? E nesse início de ano letivo é comum algumas dificuldades de adaptação dos alunos e cada escola desenvolve um trabalho bem específico. Nós visitamos uma escola aqui em Londrina para saber como os profissionais lidam com essa questão. E eu recebo aqui a psicóloga Maria José de Toledo. Seja muito bem-vinda, Maria José. Pode falar bem pertinho do microfone, viu? Pois não. Muito obrigada, Júlia. Antes de nós conversarmos sobre esse assunto, Maria José, eu convido você para nós assistirmos a um VT, uma matéria feita por Patrícia Chiosi sobre esse assunto. Vamos para lá? Vamos. Então vamos. É com você, Paty Chiosi. Tão pequenos ou tão grandes, não importa. Assim como os adultos, os alunos, em qualquer faixa etária, precisam ser adaptados em ambientes novos. Nesta escola, tudo começa bem no início da própria vida das crianças. Alunos a partir de 1 ano de idade são matriculados na educação infantil. E muitos têm no choro a expressão do estranhamento. Nós fazemos uma adaptação gradativa. As crianças que ingressam no maternal, antes dessa adaptação, nós temos uma entrevista com a família e nós vamos fazer a história de vida dela. Conhecer essa família, a estrutura familiar, né? Saber os horários dessa criança, o que ela gosta, como que ela traços de personalidade. E a partir desse contato, desse primeiro contato, saber como foi a gravidez, nós vamos trabalhar com essa criança dentro da escola e fazer uma adaptação gradativa. A criança vai ter um tempo de permanência menor. Nós fazemos 15 dias essa adaptação, aonde a família traz o aluno fica em torno de 1 hora, 1h30, o pai vem, busca, leva essa criança, para ela entender que esse momento é natural, que ela vai ser deixada num lugar, mas que logo o papai vem, que é um lugar onde ela vai ser amada, cuidada. Ao longo de 20 anos de profissão, a orientadora educacional Márcia Rigoldi desenvolveu um trabalho que tem nos pais a peça fundamental para o sucesso na adaptação dos filhos. Eu sempre digo que não existe crianças que não se adaptam. Existem pais que em alguns momentos não estão preparados para o ingresso do filho na escola e que eles precisam entender que essa adaptação, que esse choro, né, que essa recusa, ela faz parte, que isso faz parte do desenvolvimento e que isso vai acontecer naturalmente. Quanto maior for a segurança da família, né, dos pais, de olhar para a criança, não sair escondido e falar, filho, né, o papai já vem, você vai brincar, você vai conhecer amiguinhos, você vai ficar com a professora. Quanto maior for essa comunicação em casa, e isso for feito de uma maneira bem natural, essa criança, com certeza, ela vai sentir segurança e a adaptação dela vai ser mais rápida, muito mais segura. E quem pensa que os maiores não se sentem inseguros na escola nova, se engana. Giliane Rodrigues é orientadora para essa fase a partir do 6º ano do Fundamental 1 até o final do Fundamental 2. E faz um trabalho diferenciado com jovens que mal estreiam na adolescência. As exigências de aluno da educação infantil é diferente de um aluno de Fundamental 1, Fundamental 2, e eu tenho que respeitar isso para poder atender o aluno da melhor maneira possível. Os alunos novos, a gente tem um cuidado de ter uma entrevista com as famílias, colher alguns dados em relação a esse aluno, o histórico de vida dele, né? Eu falo que a adaptação ela começa antes de começar as aulas, para eu poder me organizar e entender o aluno que está chegando e aí sim atender ele da melhor maneira possível. Um outro ponto que a gente tem que destacar é se o aluno entende a filosofia da escola, ele vai já se sentir dentro do espaço. Então a gente procura sempre sentar com os alunos novos e explicar normas, deveres, enfim, as políticas da escola, né? Iniciadas as aulas, a observação continua para garantir a interação com outros alunos. E quando a palavra é bullying, a tolerância é 0. O bullying, na verdade, nós trabalhamos com todo o fundamental. Nós temos na Educativa um professor que trabalha
trabalha com a disciplina de empreendedorismo e ele faz um trabalho muito bacana, onde na primeira aula do ano ele faz uma palestra sobre bullying com todos os alunos. Nós temos tolerância zero a bullying, então eu não vou admitir piadas de mau gosto, apelidos de falta de respeito, a gente tem tolerância zero, acionamos família, para o aluno que foi praticante do bullying ali, tem consequência sim, a gente não passa a mão na cabeça nesse sentido, não temos tolerância para bullying. Agora, se você aí de casa tem alguma dúvida também com relação a essa questão, você pode ligar aqui pra gente, viu? No 3315-1390, 3315-1390, que nós estamos com uma referência aqui, que é a psicóloga Maria José Janine de Toledo. Agora, esse é um problema comum a todas as idades, não escolhe idade não, né, Maria José? Não escolhe idade. As crianças em pré-escola, os adolescentes, né, ou que eles estão mudando de escola, ou voltando para a escola num período após férias, eles sofrem essa adaptação. Então, nos primeiros dias, nas portas das escolas, é comum a gente observar, né, pais ansiosos, os filhos chorando, principalmente os menores. E como nós vimos na reportagem, o acolhimento da equipe pedagógica é fundamental para que isso possa ser amenizado. Agora, no começo do ano, qual que é o cenário mais comum que você vê na entrada das creches, das escolas? O cenário de choro, insegurança dos pais. Às vezes os pais ficam, será que eu deixo a minha criança aqui, eu levo embora? Não é? Então, esse acolhimento da parte pedagógica, da equipe pedagógica, é bastante importante não só para as crianças e os adolescentes, mas para os pais também, para os pais se sentirem seguros, porque se eles escolheram a escola X ou Y, eles devem estar seguros em deixar seu filho ali. E também passar essa segurança para a criança, que vai ajudá-la, né, ao longo desse período de adaptação. Mas é assim, qualquer que seja a idade, Júlia, crianças, pré-adolescentes ou adolescentes, eles devem ser acolhidos, eles devem ser apoiados nesse primeiro momento. Uhum. Agora, é o seguinte, os pais têm um papel muito importante nesse processo, porque, na verdade, às vezes eu não vejo só as crianças chorando, eu vejo papai e mamãe com lágrimas nos olhos também, não é isso? Sim, é verdade, porque fica assim um vazio, né, como se eles estivessem fazendo algo que não fosse bom para a criança. Então, nesse momento, é importante até, se há alguma dificuldade, eles devem procurar a equipe pedagógica, conversar sobre isso e passar para essa criança segurança. Porque se a criança sente que os pais estão bem, estão seguros, ela vai, consequentemente, né, e gradativamente, também se sentindo mais segura. Mais segura. Exato. Agora uma pergunta da nossa telespectadora Karina. Karina, obrigada pelo carinho, viu? Por você estar ligada no programa Vitrine Revista. Um beijo grande para você e a família. Ela relatou o seguinte, o filho tem 2 anos e meio. Ele sempre tinha 2 anos e meio. Quando ele tinha 2 anos e meio, ele ia para a creche, estava tudo ok. Agora ele tem 4 anos, ele já vai para uma escola. Só que o filho está se sentindo inseguro e ela também está se sentindo insegura. Quais as dicas que você dá para essa mamãe, a Karina? Então, em primeiro lugar, ela precisa ter paciência, entender que a criança precisa de um tempo para internalizar as diferenças que tem, né, a escola antiga para a escola que ele está agora. Então, o ambiente físico é diferente, os professores, os amiguinhos. Então, essa segurança da parte dela, essa paciência e apoio vai ser tranquilo, né? Vai ser bom, vai ser um acolhimento para que ele possa gradativamente evoluir. Mas ela precisa ter paciência, que durante aí um tempinho, isso vai sendo trabalhado, né?
pela própria equipe. Certo, agora a pergunta de outra telespectadora, Daniela, obrigada pelo seu carinho também, viu, Dani? A Daniela pergunta o seguinte: como é que a gente pode ajudar os alunos, né, tanto criança quanto adolescente, a ter mais vínculo com a escola? Maria José. Então, alguns fatores contribuem, porque os vínculos, eles são muito importantes eles favorecem a afetividade e a afetividade vai favorecer o desenvolvimento da aprendizagem. Então, os vínculos, eles são, assim, digamos, importantíssimos para a criança estar, né, estar na escola. O que é bom, o que favorece? Por exemplo, as primeiras semanas de aula, as classes devem ser, como que eu vou te dizer assim, arrumadas, de forma que a criança se sinta mais integrada, né? Em vez de interagir mais. Em vez de ser cadeira provavelmente uma atrás da outra, cadeiras circulares para que ela possa interagir, se socializar. Uma outra dica também seria a professora ou os professores levar a criança para conhecer a nova escola. Onde está o bebedouro, onde está o banheiro, onde estão as salas, para que ela tenha referência nesse novo momento. Dinâmicas de grupo, né, com o objetivo de compartilhar, né, os novos alunos com os antigos, trazer a esses alunos segurança, confiança, amparo. Então, algumas brincadeiras, eu vejo na prática clínica que as crianças, quando mudam de escola ou quando voltam às aulas, elas sentem as brincadeiras assim lúdicas muito gostoso, elas gostam de se sentir assim relaxadas dentro do ambiente escolar, né? Então, nesses primeiros 15 dias, podemos dizer, isso ajuda bastante. Uma outra dica também, vamos supor que uma criança tenha dificuldade em matemática. Se ela chama o professor, ele deve vir com mais tranquilidade, com mais afeto, não é? Vai fazer com que ela se vincule mais com ele, se vincule até com a própria matemática. Principalmente se for um ambiente novo para a criança, novo para a criança, ela não se sentir exposta aos outros amigos. Mudança de escola, né, por exemplo. Perfeito. Olha só, Maria José, agora nós vamos responder a Marinalva. Um beijo para você também, viu, Marinalva? A Marinalva tem um bebê de 1 aninho. Ai, coisa mais linda. E ela pergunta qual que é a idade certa para colocar o bebezinho dela na creche ou na escolinha. Então, aí é bem diverso, né? Porque algumas crianças, os pais precisam trabalhar, então é melhor que a criança fique numa pré-escola ou numa creche bem cuidada do que com alguém que esses pais não conheçam. Então vai depender muito assim da segurança desses pais, da escola que ela vai procurar, mas a criança se adapta muito bem, desde novinha. Olha, se você também tem dúvidas com relação à adaptação do seu filho na escola, pode ligar aqui pra gente. 3315-1390, 3315-1390. Se quiser falar ao vivo, pode falar ao vivo ou deixar a sua pergunta lá com a Mariana, que é da nossa produção, tá bom? Como é que eu posso notar, Maria José, que o meu filho está sofrendo na escola, hein? Então, Júlia, alguns sintomas são bem perceptíveis, né? Por exemplo, ele não quer ir para a escola. Hoje eu não vou também. Hoje eu tô com dor de barriga, hoje eu tô com dor de cabeça. Às vezes fica mais agressivo, não dorme à noite muito bem. Então, são alguns sintomas que podem estar mostrando que essa criança não está ainda muito bem adaptada. Ou algo está acontecendo com ela. Então seria importante, né, os pais conversarem com ela, buscarem ajuda na escola, com a equipe, para entender, né, de que melhor fazer para que essa criança tenha uma adaptação mais tranquila, né? Certo, agora é a pergunta da Marilda. Se o filho começa a sofrer muito e a gente não entende que ele está sofrendo, que ele está com algum problema na escola, isso pode acarretar mais tarde outros problemas, tais como síndrome do pânico, depressão e outros problemas na criança?
A gente sempre trabalha com a questão da prevenção, não é? Então, se a criança está em sofrimento, e isso não é transitório, passou uma semana, passou mais uma semana, um mês, e os sintomas continuam e evoluem, então é importante avaliar e entender o que está acontecendo, porque a criança pode estar num momento de ansiedade, essa ansiedade vai aumentando e vai se tornando um processo de angústia. Aí, a partir desse processo de angústia, várias coisas podem acontecer. Então, sempre trabalhar a prevenção. Não é transitório, não passou dentro de algum tempo, vamos ver o que é, e nunca falar assim, isso não é nada, isso é da idade. Porque às vezes algumas coisas são da idade e outras já são mais complicadas, precisa de tratamento. Certo. Tá? Agora, uma telespectadora, ela não quis se identificar, mas não tem problema não, viu? Sua pergunta também vai ser respondida com o maior carinho. A filha dela tem 12 anos. Só que ela não gosta, ela não consegue se adaptar à sala de aula. Ela volta chorando, a mamãe já falou com a diretoria da escola, com professores, não adianta nada. Ela está numa sala bem problemática. O que a mãe deve fazer, o que a família deve fazer nesse caso, já com uma filha adolescente, né, de 12 anos? Então, o adolescente, normalmente, ele tem algumas características, né, de mudanças internas. Às vezes as mudanças externas contribuem para que surjam alguns sintomas, mas nesse caso